pessoal, bom dia! Hoje estamos para mais uma videoaula com a disciplina Geografia, com o assunto o tempo e o clima. Vamos lá? Como eu falei anteriormente, iremos falar sobre o tempo e o clima. Já aconteceu de vocês saírem de casa bem agasalhados em uma manhã fria e retornar com calor no horário do almoço? Isso ocorre porque o tempo pode mudar ao longo do dia. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Eu já passei, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Por que isso acontece? Bom, o tempo atmosférico é o que se dá a esse nome dessas alterações. Justamente, o tempo atmosférico são as alterações que podem acontecer na temperatura no decorrer de um dia. Outros exemplos: a força dos ventos, a chuva, a intensidade do sol. Já o clima é definido pelo estado médio que o tempo atmosférico apresenta naquela localidade. Para se saber o clima de uma região, são necessários muitos anos de observação. Portanto, enquanto o tempo atmosférico se relaciona a condições momentâneas da atmosfera de um local, o clima se refere a condições mais permanentes, como a sucessão das estações do ano e as temperaturas médias. A maior parte do nosso território, como vocês podem ver nessa imagem, se situa na zona intertropical. Isso significa que o Brasil recebe os raios solares mais diretamente. A zona intertropical fica entre os trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul, pois eles recebem, como foi falado, a luz solar com mais intensidade, que é essa parte mais escura que vocês estão vendo. Já a zona temperada são essas duas partes mais claras, que fica entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul, e entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Bom, nessas duas zonas, zona temperadas, os raios solares incidem sempre de modo inclinado e nunca totalmente vertical. Esses locais eles são quentes, mas não tão quentes. Já essas duas partes mais claras são as zonas polares, localizadas além do Círculo Polar Antártico ao sul e do Círculo Polar Ártico ao norte. Essas zonas recebem os raios solares de maneira sempre muito inclinada, por isso muito fraca. Assim, dificilmente faz calor. Algumas áreas pertencentes a elas o sol nem aparece. Em algumas épocas do ano, o sol algumas vezes não aparece. Por isso que é representado pela cor branca, de tão branco, de tão frio que é. Bom, em razão da grande extensão do nosso país, temos diversos tipos de climas, diversos tipos climáticos no Brasil. Há 5 tipos de clima espalhados pelo nosso território, mas na maior parte do país temos o clima tropical e equatorial. Vou falar agora um pouco da definição de cada clima. Bom, o clima equatorial é o clima da maior parte da região norte do país. Recebe esse nome porque a linha do Equador atravessa sua área de ocorrência, além de fazer muito calor durante praticamente o ano inteiro. Chove bastante em algumas partes quase todos os dias. Já o clima tropical semiárido é o clima característico de interior dos estados nordestinos, exceto do Maranhão. Trata-se de um clima muito quente com chuvas escassas e irregulares. Dessa forma, chove pouco e em épocas que variam de um ano a outro.
Já o clima tropical, esse clima ocorre em especial na porção central do território brasileiro, em estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Destaca-se a presença do calor durante quase o ano todo, porém, há duas épocas marcadas, uma chuvosa e outra mais seca, que costuma durar aproximadamente de 3 a 6 meses por ano. O clima tropical de altitude já o nome já diz tudo. É uma das variações do clima tropical que sofre influência da altitude. Predomina em áreas de planalto e de serras da região sudeste, abrangendo uma pequena parte das regiões sul e centro-oeste. Já o clima subtropical é o clima característico da região sul do Brasil. Apresenta temperaturas mais amenas, sendo as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Durante o inverno, as temperaturas caem tanto que chega a ocorrer geadas em algumas cidades, lógico, não são em todas, ok? Pronto. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão ler as páginas do livro e responder as questões. Mas eu não poderia deixar de falar que essas mudanças do clima, juntamente com o tempo atmosférico, nos atingem tanto que é muito necessário ficarmos atentos às informações passadas pelos jornais, principalmente quem trabalha com agricultura, pois sabemos que sofre muito com tudo isso, ok? Um grande abraço e bom exercício!